E foi aberta ontem a Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é que durante essa semana, os tribunais de todo o Brasil priorizem audiências ligadas à violência doméstica, especialmente os processos de feminicídio. A campanha promovida pelo Conselho Nacional de Justiça faz parte da Semana pela Paz em Casa. Tribunais de todo o país vão priorizar as audiências de casos que se referem à violência doméstica e ao feminicídio. Em Belo Horizonte, no primeiro Tribunal do Júri, também foram programados pelo menos 5 julgamentos até a próxima quinta-feira. São realizadas diversas, centenas, milhares de audiências de instrução e julgamento de processos relativos a violências praticados contra a vítima em contexto de violência doméstica e familiar, tais como lesão corporal leve, lesão corporal grave, ameaça, e sim buscando de fato uma maior punidade dos agressores. Só em Minas foram 433 casos de feminicídio registrados no ano passado. Uma violência que precisa ser denunciada não só pela vítima. São necessárias também ações educativas para mudar essa cultura que existe dentro do nosso país, de machista, de poder sobre a mulher, né? E também procurar denunciar. Denunciar é muito importante, seja a própria vítima, seja qualquer pessoa que tenha notícia de que uma mulher está sendo vítima de violência doméstica. E o tema violência contra a mulher é o tema de nossa sala de entrevistas de hoje. A Lei Maria da Penha acaba de completar mais um ano. E aí, temos mais o que comemorar ou muito mais o que avançar? Sobre esse tema a gente conversa agora com a advogada Isabela Albernaz. Isabela, seja bem-vinda aqui à nossa sala de entrevistas. De fato, um tema que está aí sempre na mídia, sempre em discussão, a cada dia, infelizmente, um caso novo, né, de agressão, de violência contra a mulher. Mas a Lei Maria da Penha representa, de fato, um grande avanço? Bom dia, Lília. Representa, sim, né? A gente sabe que, infelizmente, a violência contra a mulher é uma coisa cultural em vários países. No Brasil não é diferente, né? A gente viu vários casos aí de pessoas que perderam a vida, inclusive, recentemente, uma advogada, né, que foi vítima aí do seu próprio parceiro. Então, assim, a violência, ela existe, mas a Lei Maria da Penha trouxe vários avanços, né? Principalmente em relação à proteção à mulher que é vítima de violência doméstica. Então a lei, ela criou mecanismos para poder proteger essa mulher, né? Só que infelizmente ainda há muito o que melhorar, né? Então assim, hoje as mulheres, elas estão sendo encorajadas a buscar ajuda logo, a denunciar, isso, né? A denunciarem, né, logo que são agredidas. Mas se as denúncias aumentaram, por outro lado, a gente teve também um aumento no número de mortes da mulher. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que a mulher está ali presa naquele ciclo de agressões e não consegue se livrar daquela situação. E quando ela tem essa coragem de sair, o parceiro vai lá e executa o crime, né? Então é isso que está acontecendo e isso revela uma falha na questão das medidas protetivas. Né, que é onde eu acredito que a gente ainda precisa melhorar bastante. Precisa avançar muito nesse aspecto. Isso. Você acredita que não está sendo suficiente ou não está sendo aplicada da forma que deveria? A lei, da forma que foi feita, ela é bastante assim eficaz. A questão é que para levar tudo aquilo que está previsto em lei para a realidade, trazer isso para o campo prático, é preciso aparelhar melhor as instituições. Então a gente tem aí uma polícia, né, que às vezes quer fazer o seu trabalho, mas encontra muitas dificuldades, né? Tem falta de pessoal, né? Às vezes a própria justiça, ela não consegue fazer o seu trabalho de forma eficiente porque falta muitas vezes os aparelhos, né? Muitas vezes humano mesmo. A gente carece de recursos para poder conseguir proteger essas vítimas de forma eficiente. Então é onde a gente precisa melhorar hoje. A gente bate mais uma vez no fator político, né? Estruturar as polícias, estruturar a segurança pública, porque de nada adianta uma lei sem você ter os instrumentos devidos para colocar em prática, né? Doutora Isabela, a questão das denúncias, né? Mesmo diante dessas dificuldades,
é importante que a mulher, diante da primeira agressão, já denuncie? Então, Lília, a primeira agressão, ela não é a única, né? Então, se o companheiro teve essa iniciativa de agredir uma vez, provavelmente ele vai fazer isso outras vezes. E a mulher, ela acaba perdoando porque ela acredita na recuperação do parceiro. Ela acha que aquela situação vai ser um caso isolado, mas não é. Porque se a pessoa teve esse ímpeto de agredir, é porque ela não respeita. E onde não há o respeito, a violência vai prevalecer sempre. Então é importante a mulher buscar ajuda logo na primeira vez que foi agredida, até para a justiça conseguir tomar as medidas necessárias em relação àquele caso em tempo hábil, né? E é importante a gente frisar também que a agressão, ela não, no caso da Lei Maria da Penha, ela não é só em relação a casais. Às vezes a pessoa acha que precisa ter ali uma relação conjugal, mas não, filhos que agridem, né, as suas mães, né, pessoas que estão ali agregadas no ambiente familiar. Às vezes a pessoa tem uma relação com a mulher, mas não reside na mesma casa. É um namoro, né? por Então, assim, é um exemplo. namoro. Então, qualquer dessas relações, elas podem sim ser amparadas pela Lei Maria da Penha. Então, se a mulher está sendo vítima de agressão ali, né, nessas relações de afeto, independente de estar residindo na mesma casa, independente de ser marido e mulher, namorado, pode ser um filho, né? A mulher está sendo agredida, ela precisa buscar ajuda o quanto antes. Uma irmã. Então, assim, quanto mais cedo a mulher se perceber numa relação abusiva, né, numa situação assim que ela está sendo vítima de agressão física, moral ou psicológica, ela precisa buscar apoio, porque quanto mais cedo ela buscar esse apoio, mais rápido a justiça vai conseguir ampará-la. E é importante lembrar que são várias as formas de violência, como você já citou, né? Sim, às vezes a mulher, ela tá ali numa situação de inferioridade em relação ao seu parceiro. Ela criou ali uma dependência, eliminou tanto a autoestima dela, que mesmo sendo agredida, mesmo sofrendo ali todo tipo de humilhação, ela não se acha capaz de sair daquela situação. Ela acha que ela precisa suportar, porque o parceiro incutiu isso nela e ela não tem que suportar. Isso é muito importante. Ela tem que entender que por mais que aquela situação pareça normal, ela não é. Então, quanto mais cedo ela se perceber, né, nessa situação de relacionamento abusivo, né, mais fácil vai ser para ela poder buscar ajuda. A gente precisa primeiro se compreender, né, se perceber dentro do problema para então buscar soluções. E denunciar sempre, né? Claro, e denunciar sempre. Isabela, é bom lembrar então que a lei existe para amparar todos esses casos, né? Na primeira agressão, por menor que eu creio que a agressão nem tem tamanho, a agressão é agressão em qualquer proporção, né? Mas por menor que possa aparecer na cabeça da mulher, existe uma medida para protegê-la, não pode ficar no silêncio. Claro, inclusive a partir do momento que a vítima busca ajuda, o judiciário já concede aí as medidas protetivas. Então isso é muito importante, né? A vítima, ela tem que entender que ela tem essa opção de buscar apoio e que saber que ela vai ser amparada. Inclusive hoje, né, a gente tem meios, aí a Lei Maria da Penha trouxe isso. Então quando ela busca a delegacia, ela vai ser atendida preferencialmente por mulheres. Né? Então isso aí foi uma inovação que a lei trouxe justamente para facilitar esse contato. E a compreensão, né? Sim, tem a questão também da revitimização, que é quando a vítima às vezes chega para poder fazer o registro da ocorrência e a autoridade policial ficava questionando, inclusive a vida pregressa, tentando buscar justificativas. Colocar a culpa na vítima, para o que aconteceu, como se a vítima fosse responsável pela violência, né? Então a lei, ela já vem coibindo isso, né? Então a autoridade policial, ela não pode fazer com que a vítima se sinta vítima novamente ao buscar o amparo da justiça. Agora, tocar num assunto bastante delicado, né? A gente tem acreditado que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E a gente vê tantos casos que chegam aí à morte, como é o caso da advogada, que com certeza vizinhos escutaram pedido de socorro, escutaram, presenciaram alguma cena, provavelmente, e assim, país afora, né? Neste momento, muitas cenas dessas podem estar acontecendo aí à nossa volta. É importante que as pessoas também que percebam, que também protejam essas mulheres, que denunciem também, né? Sim, claro. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim, porque é vida. Sim, né? São vidas. Inclusive, no caso dessa advogada, ela pediu socorro por diversas vezes, os vizinhos escutaram, presenciaram toda aquela situação e não agiram. Talvez hoje ela tivesse, né, aqui
viva para poder narrar tudo que ela viveu e para poder encorajar outras mulheres a buscarem ajuda. Mas infelizmente por uma omissão, né, das pessoas que estavam ali em volta, ela perdeu a vida para um agressor. E às vezes as pessoas, a gente vê em rede social muito isso, o pessoal tenta culpar, fala assim, mas ela apanhava dele e continuava com ele, então ela também tem culpa. Não, gente, ninguém apanha porque quer, ninguém sofre porque quer. Às vezes a pessoa está numa situação de dependência psicológica daquele agressor e ela precisa de ajuda e não de dedos apontados. A gente precisa compreender isso, abraçar essas vítimas. E se a pessoa está numa situação de subjugação tamanha que ela não consegue buscar ajuda para si, aí é maior a nossa responsabilidade de buscar ajuda por aquela pessoa. Então, para isso, você pode fazer uma denúncia anônima no 180, 180. Você não precisa se identificar, denuncie, porque a autoridade policial vai instaurar um inquérito de imediato caso tenha lesão corporal. A vítima precisa pedir a medida protetiva. Então, caso ela precise, caso ela queira, né, a autoridade não pode, caso ela não peça, né, conceder a medida protetiva. Mas em relação a inquéritos, vai ser instaurado sim. Então a vítima ela vai ser socorrida ainda que ela não peça, basta que a pessoa que está ali presenciando aquela agressão não se omita. Não se cale. Porque quem se cala, né, tá sendo conivente com essa situação que a gente vê aí todos os dias. Verdade. A gente espera que você tenha aí se conscientizado. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite, Lilian. A gente conversou aí com a doutora Isabela Albernaz, advogada, alertando vocês sobre a importância de ficar atento à questão das agressões que infelizmente crescem no país contra as mulheres. E olha só que bacana deste convite para você. A Academia de Letras do Noroeste de Minas vai realizar nesta sexta-feira mais uma edição do projeto Encontros na Academia, desta vez com o intercâmbio internacional de conhecimento. A academia recebe o cientista político francês, doutor em História Contemporânea, Jean-Jacques Korlianski, e também a sua esposa, pesquisadora da Universidade de Lyon, Suzette Lima. Eles vão debater a relação França-Brasil e a invisibilidade das mulheres negras na literatura da América Latina. Será nesta sexta-feira, anote aí, dia 24, às 8 horas da noite, na sede da Academia de Letras, na Rua do Ávila, Centro Histórico de Nossa Paracatu. E veja a seguir, atividades físicas podem ajudar a evitar 2 dos principais tipos de câncer. Nós vamos falar também de um quitute mineiro que conquistou o mundo, pão de queijo. Já tem até versão de sorvete, já. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. No arquivo público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você.
Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.